Em respeito aos nossos telespectadores, ouvintes e usuários de internet, ou seja, os internautas, e levando também em consideração os episódios ocorridos nos últimos debates, tais como agressões físicas e verbais, a utilização de palavras de baixo calão e acusações desrespeitosas, se faz necessário lembrar que este é um espaço para o exercício da democracia e voltado para uma discussão civilizada, tendo como prioridade a população da cidade de São Paulo e propostas que viabilizem o desenvolvimento de todos os setores da sociedade que sofre bastante. Nós informamos que o desrespeito às regras do debate, sejam aquelas acordadas com as assessorias dos candidatos, sejam aquelas que tratam do respeito nas relações e da boa convivência, não será tolerado e que, no caso de descumprimento das regras, o candidato infrator será advertido, poderá ter o tempo de fala suspenso e, em caso de uma situação extrema, até ser convidado a se retirar. E, caso a continuidade do debate de forma civilizada se torne inviável, o SBT e os demais organizadores, SBT News, Terra e Rádio Nova Brasil, em respeito aos seus telespectadores e ouvintes, poderão tomar a decisão de interromper a sua transmissão e, de forma definitiva, o que eu espero que isso não aconteça. O SBT tem orgulho da sua história, uma história de respeito à família brasileira, e nós não abrimos mão, em hipótese nenhuma, desse compromisso com o nosso público. Dito isso, aqui estão os candidatos que irão debater no dia de hoje. José Luiz da Atena, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, Ricardo Nunes, do MDB e Marina Helena, do Novo. O debate terá 3 blocos. Conheça agora as regras dessa primeira parte. Cada candidato fará uma pergunta para outro candidato em ordem pré-definida por sorteio. O tema da pergunta será sorteado. Cada participante só pode ser escolhido uma vez para responder. O autor da pergunta tem direito à réplica e o candidato escolhido tem direito à tréplica. A pergunta terá duração de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e 30 segundos. A réplica, 1 minuto e a tréplica, também 1 minuto. O candidato que se sentir ofendido poderá pedir ao mediador direito de resposta, que será avaliado por uma equipe formada por advogados e jornalistas da organização. Em caso positivo, o candidato ofendido ganhará direito de resposta de 1 minuto. A gente lembra que o pedido deve ser feito pelo candidato e não pelos assessores. Eu peço que o candidato agora escolha o adversário a quem vai dirigir a sua pergunta pelo nome de campanha e não por apelidos ofensivos. Pela ordem de sorteio, quem começa é Guilherme Boulos. O tema da pergunta eu vou sortear agora, por favor. Guilherme, o tema é segurança. Para quem vai a sua pergunta? Por favor, bom dia. Seja bem-vindo ao SBT. Bom dia, César. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. A minha pergunta vai para o José Luiz da Atena. Por favor, pode fazer. Da Atena, você sabe que um dos grandes problemas na cidade de São Paulo é a violência contra a mulher. Os feminicídios cresceram 40% no último período e as mulheres que estão nos assistindo sabem que hoje não podem se sentir seguras na cidade. A violência aumentou. E a Patrulha Maria da Penha, que era política para isso, hoje está desequipada e centralizada na Praça Roosevelt. Eu queria saber qual é a sua proposta para esse tema. Primeiro, aumentar essas patrulhas que são fundamentais para a defesa da mulher. Eu, todos os dias do meu programa, há 26 anos, venho defendendo agressores, bandidos, canalhas que agridem mulheres. Todos os dias, inevitavelmente, que matam mulheres. Essas patrulhas serão aumentadas e bem equipadas. A minha proposta para o governo do Estado de São Paulo, talvez até se houver verba, de uma forma compartilhada, é colocar uma delegacia da mulher em cada uma das 32 subprefeituras de São Paulo, para que haja resposta imediata a uma agressão, a evitar que haja uma agressão.
estender o centro de atendimento para que as mulheres possam dar o alerta, o alarme de pânico para que não sejam agredidas. Mas para isso também nós temos que contar com os nossos deputados, com os nossos senadores do Congresso Nacional, deputados aqui de São Paulo, senadores aqui de São Paulo e do Brasil, para que a lei seja cada vez mais firme. Eu sou contra a progressão de pena para quem comete feminicídio. Quem comete feminicídio tem que ficar na cadeia e cumprir a pena na extensão de que foi aplicada. De outra forma, mesmo com o feminicídio sendo de um tempo maior, esses criminosos continuam matando. Candidato Guilherme Boulos, você tem 1 minuto para sua réplica. Olha, quem está assistindo a gente sabe que São Paulo nunca teve tão insegura. Esse é o sentimento de todo mundo que sai na rua e fica com medo até de pegar o seu celular, de andar numa rua mal iluminada na cidade, especialmente para as mulheres, que são as principais vítimas. Por isso, a gente lançou o programa São Paulo Mais Segura, que vai dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Eu vou fazer isso. O efetivo da Guarda Civil hoje, da cidade de São Paulo, é menor que a do Rio de Janeiro, que tem metade da população de São Paulo. Está errado. Vamos fazer a força-tarefa para enfrentamento a roubo e furto de celulares. E, acima de tudo, eu vou combater a violência contra a mulher. Agressor de mulher no meu governo vai ser tratado como criminoso. É assim que tem que ser. Nós vamos descentralizar a Patrulha Maria da Penha, para que a mulher que mora em São Miguel Paulista, em São Mateus, em Parelheiros, em Perus e sofra violência, tenha a quem recorrer. Pode confiar que eu vou fazer isso para as mulheres. Candidato José Luiz da Atena. Olha, agressor de mulher em qualquer governo, não é no seu, tem que ser tratado como uma da pior espécie possível que existe. É por isso que eu acho um crime nojento e que tem que ser combatido. Mas não adianta só você dobrar a Guarda Municipal, você tem que treinar a Guarda Municipal. A minha intenção é de quem vai usar fuzil, e vai usar fuzil contra criminosos de alta periculosidade, que são do PCC, tenha especialização e treinamento básico para usar fuzil. Tiroteio contra bandido de alta periculosidade, em que a vítima corre risco de morte, será autorizado o uso de arma letal, sim, porque entre a vida do bandido que não se entrega e a vida da vítima, seja ela policial ou civil, que sofra, na realidade, a família do bandido. Letalidade só em último caso. O candidato Ricardo Nunes é o segundo a participar. Eu vou sortear aqui o tema. Vamos lá. Gestão ambiental, questão climática. Este é o tema. Por favor, Ricardo Nunes, quem vai responder a sua pergunta? Por favor. Deputado Guilherme Boulos. Deputado, a questão climática, a questão ambiental, um dos temas fundamentais, não só na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Eu fui convidado pelo Papa Francisco, inclusive, dias atrás, a participar de um debate pelas ações que a gente tem desenvolvido na cidade. Quais são as suas propostas relativas a esse tema fundamental, em especial, ampliação de áreas de mata, de cobertura vegetal e dos parques da nossa cidade? Vamos lá. Primeiro, é importante dizer que o mundo todo hoje se prepara para as mudanças climáticas. Essa não é uma questão mais do futuro, que achava que era dos nossos netos, é para ontem. São Paulo, esses dias, ficou como a cidade mais poluída do mundo. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a nossa cidade, no seu governo, Ricardo Nunes, parou no tempo, não avançou. Enquanto as grandes cidades do mundo estão eletrificando a frota de ônibus, Xangai tem 98% da frota elétrica, seu governo eletrificou só 170 ônibus, dos 2.000 prometidos e dos mais de 12.000 em andamentos. Eu vou eletrificar a frota para reduzir as emissões de carbono. Eu vou também garantir que São Paulo possa ter reciclagem universalizada, coleta seletiva de lixo nos 96 distritos da cidade. Hoje a gente enterra 98% do lixo por uma gestão ineficiente, que não fez a lição de casa, liderada por você, Nunes. Então é importante, eu vou fazer essa parceria com cooperativas de catadores de reciclagem para que a gente possa universalizar a coleta, deixar de enterrar esse lixo. Isso é um ganha-ganha. Ganha
o meio ambiente, porque deixa-se de emitir gás metano nos aterros, e ganha também os catadores, com geração de emprego e renda para as pessoas que mais precisam. Nós vamos fazer o programa ambiental mais ousado. 1 minuto para a réplica do candidato Ricardo Nunes. Deputado Guilherme, sinto que você está um pouco desinformado, mas vamos aqui falar para a população que é o que interessa. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, parabenizar o SBT e a introdução do César aqui, falando da gente poder ter respeito. Nós estamos fazendo muitas coisas. A área de cobertura vegetal da cidade de São Paulo, que era 48%, hoje é 54%. Eu já entreguei 6 parques, temos hoje 118 parques, vamos entregar mais 10 parques na próxima gestão. Nós temos hoje 15% de área de mata pública, eu estou desapropriando 11%, tamanho de Paris. Área de mata privada que se tornar pública, portanto teremos 26% do território da nossa cidade com área de mata pública, ou seja, ad interno de nosso patrimônio. Isso é fundamental. Com relação à troca dos ônibus, eu já tenho os recursos, mais de 2 bilhões de reais, e estamos fazendo a substituição. Só não foi feito mais ainda porque a indústria não forneceu. Nós já estamos com isso em andamento e está indo super bem. São Paulo está avançando bastante na questão climática. 1 minuto também agora para a tréplica do candidato Guilherme Boulos. As pessoas que estão assistindo, eu acho que devem se surpreender quando vem o Ricardo Nunes falando aqui, ou a propaganda dele na televisão, e depois sai na rua e vem à cidade. Ele diz que está fazendo tudo pelas mudanças climáticas. Até outro dia, o secretário dele era alguém que era negacionista do aquecimento global. Ele diz na TV que está fazendo tudo pela saúde. Aí vocês veem as pessoas esperando 8 horas para ser atendida numa UPA. Foi o prefeito que não construiu nenhum hospital, o primeiro desde o Celso Pitta, que não iniciou ou entregou nenhum hospital. Você vai numa UBS, não consegue remédio. Eu já ouvi na rua que as UBS se dividem entre aquelas que só têm dipirona e aquelas que nem dipirona têm. Esse é o sentimento das pessoas na cidade de São Paulo. Então, fazer propaganda, fazer um discurso bonito, não resolve o problema e a sua vida. E é por isso que eu quero ser prefeito de São Paulo, para a gente fazer a mudança que São Paulo precisa e merece. Maria Helena é a terceira a participar. O tema da pergunta eu vou sortear agora. Ela vai escolher quem irá responder. O tema é zeladoria. Por favor, quem responde a sua pergunta, Maria Helena? Eu vou perguntar para o prefeito Ricardo Nunes. Por favor, pode fazer a pergunta. Nunes, hoje a prefeitura pior avaliada do Brasil tem um prefeito do PSOL, do partido do Boulos. Ele é rejeitado por 3 em cada 4 pessoas daquele lugar. E é fácil descobrir por quê. Lá, por exemplo, ele fez, só no gabinete do prefeito, ele contratou 662 pessoas, ou seja, o dinheiro que vai para cabide de emprego não retorna para a população. Então, eu quero saber o que você vai fazer para reduzir o cabide de emprego e melhorar a zeladoria. Marina, obrigado pela pergunta, um tema super importante. Nós fizemos, estamos fazendo e continuaremos fazendo uma gestão com a máquina enxuta, que isso é de fundamental importância. E, realmente, o PSOL tem muito disso, de encher a máquina, colocar os camaradas, né? Mas me permita só rapidamente fazer uma colocação aqui do Guilherme Boulos, onde ele falou do programa Maria da Penha da GCM. Antes, na gestão do PT, só atendia o centro. Hoje, atende toda a cidade. Eu ampliei para a cidade inteira. Questão de UPAs. Até a gestão do PT eram 3 UPAs, hoje são 31. Eu inaugurei essa semana a UPA do Jardim Helena, ainda inauguro esse ano mais a UPA do Sacomã, a UPA da Lapa, e vou entregar mais 12 UPAs que já estão com obras e projetos aprovados da minha próxima gestão. Com relação à zeladoria, olha, quando a gente faz uma administração correta, atuando para que a gente combata a corrupção, tenha o melhor uso do recurso público, a gente consegue fazer, Marina, o que a gente conseguiu, por exemplo, na área de zeladoria, o maior programa de asfalto novo da história da cidade. Eu já entreguei, já está pronto, 4.300 quilômetros de asfalto novo. Dá para a gente sair daqui e ir até Salvador e voltar. E tudo com dinheiro da Prefeitura de São Paulo. Inclusive, nada de recurso emprestado. Por quê? Porque a gente conseguiu cuidar das finanças, elevar a saúde financeira, ter uma responsabilidade. E eu penso muito igual a você. Nós temos que ter uma gestão enxuta, onde os recursos precisam não ir para a camaradagem, mas sim para benefício da população. 1 minuto para a réplica da candidata Marina Helena. Gente, você que está em casa está cansado do que você está vendo aqui. A grande verdade é que a política se distanciou muito da sua realidade. E o que a gente tem aqui é um grande circo.
em que a gente vê o que aconteceu nos últimos debates. Todo mundo fica falando um monte de proposta para você, até o Datena, que gaguejava no primeiro debate, aprendeu a falar propostas. Propostas iguais, feitas baseadas em pesquisas, que querem saber exatamente o que você quer escutar. O que eu falei aqui do desperdício de dinheiro público é isso. O que o cidadão brasileiro hoje está cansado é de ver tanto dinheiro ser arrancado do seu bolso, do que você poderia fazer para você e para a sua família, para ir para um estado inchado que não melhora a sua vida e a da sua família. Então, o que eu defendo é mais dinheiro no seu bolso e menos dinheiro na mão desses parasitas. 1 minuto também para a tréplica do candidato Ricardo Nunes. Marina, exatamente. Um Estado, uma gestão enxuta é fundamental para sobrar recursos para as pessoas. E uma das ações que eu fiz aqui, dentro desse contexto, é o programa de desestatização. Nós fizemos muitas PPPs, concessões, pega os terminais de ônibus. Eu só não consegui fazer da Leste porque a licitação está em andamento. Mas todos os outros terminais que eu já reformei, se você entrar no banheiro hoje, você tem um banheiro de qualidade igual se eu estivesse no shopping. Pega, por exemplo, a INB, fizemos a concessão, a empresa vai investir 1,5 bilhões de reais. Já foi entregue hoje o maior centro de convenções da América do Sul, que possibilita vir eventos para cá, onde a gente mexe com a economia. E é por isso que São Paulo está batendo recorde de investimento. Esse ano serão 18 bilhões de investimento. Ano passado, 14 bilhões. Ano retrasado, 8,5 bilhões. Para a gente saber se é muito ou se é pouco, vamos fazer um comparativo. Maior investimento que São Paulo já teve, sem esses anos, foi 2020, de 4,1 bi. Por quê? Administração enxuta, fazer concessões, privatizações, usar... Agora é a vez de José Luiz Datena. Eu vou sortear aqui o tema da pergunta. Vamos ver qual é. Saúde. Para quem vai a sua pergunta? Em primeiro lugar, um meia-culpa, eu queria relembrar o Silvio Santos, que é a minha referência e de todos nós. A gente pensava que o Silvio jamais iria morrer e não morreu. Ele continua entre nós com a sua obra, com a sua capacidade, e aqui foi a casa dele. Tabata, a gente ouve o prefeito falar, ouve o Boulos falar, com as propostas que eles têm, e são propostas que parecem que vão resolver tudo que a cidade tem. Inclusive da saúde pública, há desconfiança de crime organizado. O que é que você pensa disso? Pode responder. Perfeito. Datena, muito obrigada pela pergunta. César, em seu nome, é uma honra estar aqui no SBT. A gente vê muita falação, mas eu convido você que está nos acompanhando a se lembrar da última vez que você precisou fazer um exame, da última vez que você precisou, ficou lá na fila, como eu já fiquei tantas vezes, de madrugada, 5 da manhã, para chegar na sua vez e a pessoa fala, sinto muito, acabou a senha, volte amanhã. É essa a realidade que a gente precisa se lembrar e entender que o que estão trazendo aqui são lorotas, são falações bonitinhas, porque querem convencer você de que agora vai ser tudo diferente. O Datena tem razão quando diz que a corrupção tira dinheiro das pessoas. Máfia das creches e a gente vê a educação caindo de qualidade. PCC no transporte público, olha a qualidade dos ônibus. Denúncia no lixo, olha como a cidade está suja. Então, enfrentar a corrupção é muito importante, mas é importante também saber o que vai colocar. Uma das propostas que eu trago é o saúde na escola. Eu me lembro de pequena, ter o dentista, lembro até do flúor que colocavam na gente, ter alguém fazendo o exame de vista, a gente poder acessar um óculos. É muito importante para as crianças que a gente olhe para esse desenvolvimento como um todo. É o dentista, é o oftalmo, é o psicólogo. Mães que estão há anos lutando para ter um diagnóstico do seu filho que tem uma deficiência, que tem TEA, transtorno do espectro autista e não conseguem. Datena, o que você acha dessa ideia da gente voltar a ter saúde nas escolas? Um minuto para a réplica de José Luiz Datena. Eu acho ótimo a sua ideia, como boa parte das suas ideias também. Mas eu quero crer que 2 horas a mais de UBS, ao invés de parar às 7, parar às 9, vai ajudar a população de São Paulo a procurar as UBS, que é a entrada do sistema municipal de saúde. É fundamental que a pessoa já saia da UBS com o exame marcado e com o especialista marcado. E que esse exame saia o mais rápido possível, porque tem gente que morre sem saber por que foi procurar a UBS e o exame não saiu. Nós temos também a proposta de que pelo menos 2 ou 3 unidades das 32 subprefeituras trabalhem 24 horas por dia.
Não pode, de repente, alguém... Doença não tem hora. Alguém procurar uma unidade de saúde e não ser atendido. E hospitais de qualidade e remédio em casa. 1 minuto para a tréplica de Tabata Amaral. Nós temos um problema em São Paulo que é, se você conhece algum político, você consegue fazer seu exame mais rápido. Todo mundo que é da periferia sabe disso. Mas se você não conhece alguém importante, você fica meses, anos na fila. Então precisamos sim ampliar os horários. Uma das propostas que eu tenho é a saúde nos trilhos. É o quê? Aquele posto que está próximo a um terminal de ônibus, metrô, ter 4 horas a mais de funcionamento. Tenho também proposta da gente trazer tecnologia, usar a inteligência artificial, é a cidade mais rica do país, para a gente poder reorganizar essas filas e as pessoas poderem, no celular, ter o resultado do exame, ter a renovação da consulta, a gente trabalhar para servir as pessoas. Mas nada disso vai funcionar. Bota dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas se tem corrupção, se só o amigo do político consegue acessar, quem mais precisa fica de fora. E quem está mais hoje precisando é justamente os mais vulneráveis. É a pessoa com deficiência, é a mãe atípica, é a criança, é quem está mais desamparado, porque está faltando humanidade nessa prefeitura. A quinta participação é exatamente de Tabata Amaral. Vou sortear o tema da pergunta aqui. Vamos lá. Ela vai escolher, mas eu já adianto. Olha, o tema da Tabata agora para a pergunta é educação e, obrigatoriamente, você tem que fazer a pergunta ao candidato Pablo Marçal, que ainda não respondeu. Eu posso escolher, mas eu escolho o Pablo. Ok. Perfeito? Perfeito. Muitíssimo obrigada. Candidato, eu tive a alegria de ter entregas muito concretas como deputada, porque a gente sabe que a vida não espera. Se você dá mole por 4 anos, aquela criança pode ser capturada pelo crime, pode ser exposta às drogas. E um dos projetos que eu escrevi e aprovei é o Pé de Meia. R$200 por mês, R$1.000 por ano, para nenhum jovem abandonar o estudo. Quase 3 milhões estão recebendo. Qual é a sua imagem do Pé de Meia? Em primeiro lugar, parabenizar pelo César Filho, pelo SBT e a memória do Silvio Santos, o Cenoura Bravanel. Sobre educação, nós vamos propor 5 coisas que vai revolucionar a educação da cidade de São Paulo. A primeira delas é transformar a educação, a Escola Pública de São Paulo, na Escola Olímpica. O que é isso? São mais de 60 modalidades onde o esporte molda caráter, seu filho vai ter uma ocupação e nós vamos investir nele nas competições. Segundo, educação financeira. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem na Bolsa. Nos Estados Unidos, mais de 50% investem na Bolsa e no Brasil é 2,8%. Seu filho vai aprender isso, inclusive o presidente Lula disse que quem ganha mais de R$4.000 não vota mais no PT. Então eu tenho um alvo de fazer você prosperar para a gente encerrar esse ciclo monstruoso do PT sobre o Brasil. Terceiro, as profissões do futuro. Quarta, tecnologia. E a gente vai ensinar seu filho a empresarização. Acho que o Pé de Meia, parabéns por você ter dado o pontapé inicial disso e ao governo federal, né, que banca isso. E o que a gente precisa na cidade de São Paulo é criar essa revolução, não só nas escolas, mas a educação também vai ser continuada nas empresas. Os 2 milhões de CNPJs da cidade de São Paulo terão braços de ensino onde a gente vai ensinar essas mesmas coisas para revolucionar a mentalidade do povo paulistano. Então é a hora de prosperar. O número é 28. E obrigado por estar em primeira aí nas pesquisas, Veritar. É uma honra. Vamos à réplica. 1 minuto para a candidata Tabata Amaral. Pablo Marçal é como o jogo do tigrinho. Promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas. Quanta gente que não fez os cursos dele, em que ele promete tudo isso, que agora o processam. O que ele fez na Angola é de partir o coração. Os processos que ele responde, os golpes que ele deu na quadrilha. Por isso que é importante a gente conhecer a história das pessoas. O que eu farei aqui em São Paulo é expandir o Pé de Meia para que comece no 9º ano, para a gente não perder nenhum jovem para as drogas ou para o crime. É ter intercâmbio. Uma das maiores referências do nosso PSB é Eduardo Campos. E foi ele que fez isso lá em Pernambuco. Um jovem por escola fazer intercâmbio para abrir a mente, para virar referência. Para a gente ter referência na educação, na cultura. É escola em tempo integral. O que é isso? É ser um menino poder ficar na escola o dia todo. Robótica, teatro, poder fazer informática, aquilo que nos liberta e que nos dá a possibilidade. É oportunidade e a gente começa com educação. O candidato Pablo Marçal pediu direito de resposta, que está sendo analisado, mas ele tem agora 1 minuto para a tréplica. Educar um povo para prosperar de alguém que de fato entende pouco disso
que não viveu a realidade nossa, de verdade, no ensino médio. Eu que vim de escola pública, sou filho de faxineira, filho de funcionário público aposentado, realmente prosperei de forma honesta. Quero dar os parabéns aqui para a Tabata, que ela começou a baixar o nível do debate. E aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão para todo eleitor paulistano, que a minha tentativa até o último debate, a campanha começa para valer agora, foi expor o caráter de cada um. De alguém que precisa de internação psiquiátrica, de outro que tem um perfil ditatorial, de alguém que tem boletim de ocorrência em relação à violência doméstica, de alguém que demonstra... Você viu, não adianta ouvir propostas de 10 candidatos, sendo que eles não são viáveis emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu acredito que a educação vai mudar absurdamente essa cidade. Isso vai ser não só na escola, mas também em todas as empresas dessa cidade. O direito de resposta do candidato Pablo Marçal foi concedido, você tem 1 minuto. Quero agradecer e só para vocês perceberem que em todos os debates eu nunca fui o palhaço, eu sempre respondi aos palhaços. E a Tabata, que parece a moça mais comportada de todas, ela acabou de ceder esse espaço. A grande verdade é que alguém escrever sua proposta ou chamar um marqueteiro para fazer você ficar parecendo um Lulinha, Paz e Amor, não vai convencer ninguém. As pessoas querem saber a sua pior versão e a sua melhor. A minha pior eu já mostrei nos debates. A partir de agora você vai ver alguém que tem postura de governante, que de fato gerou riqueza, que gerou mais empregos, que de fato é o único candidato que pode tirar você dessa miséria, que você, ao tomar uma decisão no dia da vingança, que é dia 6 de outubro, você vai apertar o número 28, porque é o único aqui que tem uma única chance de tirar você dessa miserabilidade. A cidade não está do jeito que você quer, nós não queremos retroceder e nós vamos levar ela de volta para o futuro. Eu quero te pedir um favor, é 28 na cabeça e no coração. A última participação nessa primeira parte do debate é exatamente de Pablo Marçal. O tema da pergunta que eu sorteio agora é mobilidade urbana e, obrigatoriamente, Pablo, a sua pergunta tem que ser para a candidata Marina Helena. A cidade está travada como se fosse alguém que não tem sangue fluindo nas suas veias. A gente não conseguiu, como povo, terminar o Rodoanel Norte de 44 quilômetros. A gente não consegue fazer coisas simples de virar à direita no giro de quadra com o sinal vermelho. Isso aumentaria 16% o fluxo na cidade. A gente não tem nenhum candidato aqui com ideia inovadora sobre resolver, a não ser o 28. Eu quero saber de você, Marina, qual a ideia inovadora para a mobilidade? Obrigada pela pergunta, Pablo. A primeira ideia inovadora, gente, é não votar na esquerda, que ao invés de financiar, por exemplo, metrô e transporte público aqui na cidade de São Paulo, para você que tanto precisa, preferiu financiar metrô lá na Venezuela. Que ao invés de investir aqui no nosso país para cuidar da nossa população, preferiu fazer isso em Cuba. Esse é o primeiro ponto. O que me trouxe, Marçal, aqui para a política foi o que eu vi lá em Brasília. Eu fui convidada para o Ministério da Economia para cuidar das empresas estatais. E o que a gente fez ali foi uma limpa. A gente tirou toda a ineficiência e todos os escândalos de corrupção. Como, gente? Acabando com os parasitas, acabando com as mamatas, acabando com os esquemas. Agora você vê só, a gente trabalha metade do ano para pagar imposto. E o nosso dinheiro está indo o quê? Ao invés de ir para prender bandido, para prender traficante, a gente está aí com 40 mil pessoas na saidinha agora no estado de São Paulo. Então, tenham cuidado. Agora, ao invés disso, não. A gente financia o judiciário mais caro do mundo, que põe na rua corruptos, que põe na rua bandidos, que põe na rua aqueles criminosos que a polícia prende. Então, em primeiro lugar, isso não desperdiçar. 1 minuto para a réplica de Pablo Marçal. Soluções para a mobilidade da cidade de São Paulo. Geração de 2 milhões de empregos nas periferias, criando um cinturão de 120 quilômetros. Esse cinturão vai ser um amortecedor de fluxo das 38 cidades que compõem a região metropolitana da cidade de São Paulo. Nós vamos criar via expressa controlada por câmeras inteligentes. 2 ou mais pessoas dentro do carro vai poder trafegar à esquerda nas marginais. Nós vamos criar os bolsões de estacionamento nas 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo, porque mais de 350 mil carros vêm de outras cidades e entram com 1 ou 2 pessoas.
trazendo essa lentidão no trânsito, essa poluição. Nós vamos fazer o gira-quadra, que é igual acontece nos Estados Unidos. Não vai ter nenhum aumento em infraestrutura, mas você vai tratar o sinal vermelho quando não estiver passando ninguém como pare. Já funciona há décadas nos Estados Unidos. Nós vamos eletrificar a frota. Essa eletrificação depende do governo do estado e liberar a isenção de IPVA, como no Distrito Federal, para que a gente possa ter um movimento em eletrificar essa frota. E o que a gente precisa também é colocar nas periferias os teleféricos para fluir melhor a vida de vocês com esse investimento em infraestrutura. 1 minuto também para a tréplica de Marina Helena. Um dos grandes problemas da mobilidade hoje foi exatamente políticas da esquerda que gostam de tratar o cidadão e fazer um desenho ali, ó, do que pode, o que não pode. Minha Casa Minha Vida, que levou as pessoas para a periferia, um monte de regra e burocracia que fez com que todo mundo precisasse invadir a periferia da nossa cidade. A minha proposta é o contrário disso. A gente precisa regularizar essas áreas e levar o desenvolvimento para lá. É isso que eu vi dar certo nas gestões de que o Novo participou. Por exemplo, o governo de Minas Gerais, ou a cidade da prefeitura melhor avaliada do Brasil. A gente vai titularizar essas pessoas que ainda não têm acesso para poder levar o desenvolvimento para esse lugar. E também dar mais liberdade, gente. Ali já é uma zona que não se desenvolve e não coleta nenhum imposto, essas pessoas vivem na informalidade. Então, a ideia é criar também zonas especiais. Por exemplo, todos os serviços hoje você pode ter zonas especiais para exportar. Vamos levar isso para a periferia. Obrigado pela participação de todos os candidatos. Nós encerramos aqui o primeiro bloco, a primeira parte. Você acompanha o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no SBT, SBT News, mais SBT, Terra e Rádio Nova Brasil. A gente retorna logo após o intervalo. Até já. E a gente segue aqui com a nossa transmissão no canal do SBT News no YouTube, estabelecendo conexão com São Paulo. Flávia Travassos, trazendo informações dos bastidores, dividindo tela aqui comigo. Flávia, o que você nos conta de novidade? Como estão os ânimos aí nesse estúdio aí, que fica ao lado de onde os debatedores estão se enfrentando? Olha, Jesus, a gente viu ali que foi bem tranquilo, né? Lá dentro do estúdio, pelo que a gente pôde perceber, os ânimos estavam tranquilos. E aqui, no lounge, montado no estúdio 2, na sede do SBT, também, viu? Os jornalistas estavam aí, sentados, quietos, prestando atenção em cada resposta. Agora, na hora do intervalo, claro, eles se levantaram, foram ali para trás pegar um café, mas todo mundo em silêncio, pouca conversa por aqui, Jesus, e muita concentração, foi o que eu pude notar. Alguns jornalistas fazendo algumas anotações aí, assessores também tranquilos, calmos e pessoas acompanhando tudo aqui pelo telão montado. Como você disse, a gente está bem perto do estúdio 6, onde os candidatos estão nesse momento. Provavelmente ali pegando orientações, discutindo um pouco com os coordenadores de campanha. Aqui, como a gente está um pouquinho isolado, né, dentro de um estúdio, a gente não consegue ter acesso ao corredor diretamente. Mas, pelo que tudo indica, está sendo um debate tranquilo por enquanto e os jornalistas estão aqui acompanhando. Lembrando, Jesus, que é muita gente, viu? Muitos profissionais de imprensa, são 50 jornalistas de 22 veículos diferentes. Lembrando que o debate está sendo transmitido no SBT, na TV aberta, claro, no nosso SBT News, Terra e Rádio Nova Brasil. E também pode ser acompanhada essa transmissão pelo canal do YouTube, no SBT News, pelo SBT News no Kawai e também pelo Mais SBT. Você vê aí, olha, agora, claro, na hora do intervalo, as pessoas repercutindo um pouquinho do que foi discutido ali no estúdio, do que foi proposto pelos candidatos. Jornalistas aí também se preparando para entrar ao vivo, para cada emissora. E o clima aqui é tranquilo, a gente segue acompanhando na expectativa para o segundo bloco de debates que começa já já. Você vê aí o clima bastante amistoso, pessoas conversando de forma tranquila e sem nenhuma exaltação não, viu, Jesus? Tudo certo por aqui.
Ok, Flávia Travassos trazendo informações ali dos bastidores desse debate que ocorre na sede do SBT em Osasco, na Grande São Paulo. Guilherme Boulos do PSOL, José Luiz da Atena do PSDB, Maria Helena do Novo, Pablo Marçal do PRTB, Ricardo Nunes do MDB e Tabata Amaral do PSB. Obrigado por enquanto, Flávia. Já já a gente se reconecta a Brasília, São Paulo. Você segue daí. Um ótimo trabalho para você, minha amiga. Para nós. A gente observa aqui imagens chegando para a gente. Está quase começando o segundo bloco com mais uma rodada de perguntas e respostas. Lembrando que no primeiro bloco, os candidatos já abordaram temas como segurança pública, mudança climática, zeladoria, os cuidados ali do dia a dia na capital paulista, né, nos centros urbanos e, claro, saúde pública também. Esse é um problema não só de São Paulo, mas de todo o país e foi um dos pontos abordados pelos candidatos que participam desse debate. Houve ali, sim, um clima de provocação, algumas provocações indiretas no decorrer deste primeiro bloco e no finalzinho ali do primeiro bloco aí uma provocação um pouco mais direta ali envolvendo Pablo Marçal e Tabata Amaral. Vamos cortar direto para São Paulo, a gente retorna com César Filho mediando este debate com a participação de Guilherme Boulos, José Luiz da Atena, Maria Helena, Pablo Marçal, Ricardo Nunes e Tabata Amaral. Marina Helena do Novo e Pablo Marçal. Agora sim. Volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pelo SBT, SBT News, Terra e Rádio Nova Brasil. Vamos às regras deste bloco. Os jornalistas perguntam para o candidato de sua escolha. Um segundo candidato será escolhido para comentar a resposta. O primeiro candidato fará a réplica do comentário. Cada candidato responde e comenta pelo menos uma vez. Os tempos são 30 segundos para a pergunta do jornalista, 1 minuto e 30 segundos para a resposta do candidato, 1 minuto para o comentário do segundo candidato e 1 minuto para a réplica do primeiro candidato. Quero lembrar mais uma vez que, se o candidato se sentir ofendido, poderá pedir ao mediador direito de resposta que será avaliado por uma equipe formada por advogados e jornalistas da organização. Em caso positivo, o candidato ofendido ganhará 1 minuto. A gente lembra que o pedido deve ser feito pelo candidato e não pelos assessores. Vamos então à nossa primeira pergunta, que é da jornalista Simone Queiroz, do SBT. Simone, muito bom dia. Para qual candidato vai a sua pergunta e quem vai comentá-la? Bom dia, César. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o candidato Guilherme Boulos, com o comentário de Marina Helena. Candidato, muito bom dia. Considerando as inúmeras vezes que, como líder do MTST, o senhor e o movimento desafiaram a Guarda Civil Metropolitana em ocupações e invasões, eu pergunto ao senhor, como o senhor vai lidar com uma eventual resistência da GCM ao seu comando, caso o senhor seja eleito? E aproveito também para saber o que o senhor pretende fazer com os 80 fuzis que a atual gestão comprou para os guardas. Obrigado pela sua pergunta, Simone. Você me dá a oportunidade, inclusive, de esclarecer que eu tenho o maior orgulho da minha trajetória de ter atuado mais de 20 anos do lado das pessoas que precisam de moradia, ajudando mães que estavam sendo despejadas e perderam seu último colchão no despejo. Quando a gente vê uma situação como essa, além de questão política, esquerda, direita, é um dever moral, é um dever humano a gente estar ao lado das pessoas que mais precisam. Eu me orgulho muito de ter feito isso e de, sem a caneta na mão, ter ajudado a conquistar mais de 15 mil moradias para as pessoas que precisam. Inclusive, para hoje, o maior empreendimento de habitação que está sendo feito na cidade de São Paulo, de habitação social, é lá em Itaquera, o Copa do Povo, 2.650 apartamentos, fruto de uma parceria do Movimento Sem Teto com o governo federal. Ter o apoio do presidente Lula vai nos ajudar muito a resolver o problema de moradia na cidade de São Paulo. Ter a Marta Suplicy como vice dos céus, do bilhete único, com a experiência que tem, também vai ajudar a lidar com esses problemas. Aliás, foi a Marta que criou a Secretaria de Segurança Urbana quando foi prefeita.
Eu tenho na minha campanha GCMs, ex-comandantes da Guarda. Então, você não tenha dúvida, a relação vai ser muito tranquila, de muito respeito, inclusive porque eu vou dobrar o efetivo da GCM em São Paulo e valorizar os guardas. Vamos ao comentário da candidata Marina Helena. Gente, olha isso. Realmente isso é impagável. A gente conseguir ver o Guilherme Boulos, que comanda um movimento marginal de invasão de propriedade. Alguém, o partido dele, o PSOL, entrou no STF para garantir a saidinha dos presos. Também foi contrário a retirar as barracas que vendem drogas dentro da Cracolândia. Apoia o Lula, que é um ladrão. Boulos, agora ele vem aqui e fala para vocês que quer cuidar da sua segurança. Ele foi num desfile de escola de samba, em que pegou todos os policiais e vestiu os policiais de demônios. É assim que ele vê a polícia. Claramente, essa esquerda que passa a mão na cabeça de bandido. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido? O candidato Guilherme Boulos pediu direito de resposta, que está sendo analisado, e, independentemente disso, você tem direito ao comentário, à réplica do comentário da Marina Helena Boulos. Primeiro, é muito triste ver esse nível de alguém que quer governar a cidade de São Paulo. Só com mentira, com ataque, porque não tem o que dizer, porque não tem proposta. Eu quero falar com você, não vou ficar em bate-boca, porque esse tempo de bate-boca em debate acaba daqui a algumas semanas. Eu estou preocupado com os próximos 4 anos. E particularmente com você, mulher, mãe, que está na fila da saúde. Nunca foi tão difícil conseguir um exame na cidade de São Paulo, e a fila da ginecologia da saúde da mulher foi uma das que mais cresceu. Para fazer exames simples de mamografia, de ultrassom, as pessoas esperam meses ou às vezes até mais de ano. Por isso que eu vou criar o Hospital da Mulher na cidade de São Paulo, para exames, para consultas com especialistas, e com o nosso programa Mais Médicos Especialistas, nós vamos trazer mais ginecologistas, obstetras e especialistas de forma geral, em parceria com o governo Lula, para melhorar a sua vida. O problema de quem vive na cidade de São Paulo hoje é saúde, é segurança, não é baixaria. O pedido de direito de resposta do candidato Guilherme Boulos foi negado. Agora é a vez do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Bom dia, Fábio. Qual é o candidato que vai responder a sua pergunta e quem é que vai comentá-la? Bom dia, César. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o José Luiz da Atena, com o comentário do Ricardo Nunes. Candidato, minha pergunta é sobre a população de rua. São Paulo hoje tem mais de 80 mil pessoas morando nas ruas. E o que marcou muito essa gestão foi uma difícil relação da Prefeitura e da base de sustentação do atual prefeito na Câmara com as ONGs que trabalham historicamente nas ruas, especialmente com a Pastoral do Povo da Rua da Igreja Católica. Ameaças de CPI, denúncias de violência da Guarda Civil, proibição de distribuição de comida. Politizou-se o que deveria ser apenas humano e social. Se o senhor for eleito, o que muda? Como é que vai ser a sua relação com essas ONGs? Primeiro, e muito obrigado pela sua pergunta, é retirar a vergonhosa quantidade de 3 mil crianças morando nas ruas em São Paulo. 3 mil crianças. Onde estão os conselhos tutelares da Prefeitura de São Paulo para não deixar ao relento crianças que certamente crescerão marcadas pela violência das ruas? Depois nós temos que pensar na primeira moradia, o auxílio aluguel. Auxílio aluguel que você tem R$600, você não aluga nem um barraco em qualquer lugar. É por isso que estão surgindo favelas em muros, que o cara bota lá uma lona e habita debaixo de uma lona com madeira, um local em que nem bicho moraria. Eu entrevistei uma dessas pessoas que estudou teologia, estava na rua por causa de drogas e daí por diante, né? E pedia, pelo amor de Deus, para que os braços extensos da prefeitura chegassem até ela. E não chegaram, porque precisa ter uma descontaminação ou de álcool ou de droga para que essas pessoas tenham dignidade. Abrigos com mais dignidade. As pessoas não querem ficar em abrigos da prefeitura porque acontecem barbaridades nesses abrigos, não é? Você precisa criar abrigos dignos para o cara não ficar na rua, dividindo a rua com ratos. Temos que ter abraço social a todos eles. 1 minuto para o comentário de Ricardo Nunes.
Obrigado, Fábio, pela pergunta da Atena e para que eu possa fazer os comentários. Olha, a gente tem que cuidar dessas pessoas e é o que a cidade de São Paulo está fazendo. Só queria, Fábio, fazer uma correção com relação a esse dado. Esse dado é um dado da Universidade Federal do Rio, de Minas Gerais, aliás, que pega o cadastro do CadÚnico, que não é científico, ele é acumulativo e declaratório. No ano passado, 10.744 pessoas saíram em situação de rua. Mas o que eu estou fazendo? Já estou fazendo. Eu fiz 10 vilas reencontro. São vilas com casa de 18 metros quadrados para famílias com crianças. Que elas vão para lá serem cuidadas, tem curso profissionalizante, atendimento psicossocial, para que eles possam se reinserir no mercado de trabalho e ter sua autonomia. Eu aluguei 4.000 vagas de hotel. Peguei hotéis inteiros para as famílias com crianças para poder fazer esse acolhimento. São Paulo todo dia recebe pessoas e a gente tem esse desafio de sempre estar oferecendo, abordando e levar eles para um acolhimento. É o que a gente está fazendo com muita humanidade. E agora 1 minuto também para a réplica de José Luiz da Atena. Olha, primeiro não precisa de estatística não para você ver a barbárie que nós temos de moradores de rua em São Paulo, pessoas esfarrapadas pedindo para morrer, porque a morte é melhor do que essa vida na rua, gente que atravessa as marginais pedindo para ser atropelado, pessoas esfarrapadas olhando para ao relento, simplesmente sem uma palavra que você precisa ter, esperança. Você tem que sair às ruas para observar isso. Nessas andanças, que foi o meu melhor aprendizado político pelas ruas de São Paulo, eu sinto o sofrimento desses moradores de rua que vivem numa insegurança alimentar terrível. São 1.300.000 pessoas, 800 mil em situação alimentar grave, que não vão ter direito nem à comida. Consultórios de rua que a prefeitura deveria expandir, pelo contrário, desapareceram. Essas pessoas precisam de assistência e já. A participação agora é de Luciana Piotto, do Terra. Luciana, muito bom dia. Por favor, para quem você vai perguntar e quem é que vai responder, vai comentar a pergunta que você vai fazer. Bom dia, César. Bom dia a todos. A minha pergunta vai para o candidato Ricardo Nunes, com um comentário de Guilherme Boulos. Candidato, no ano passado, nós tivemos 987 mortes no trânsito de São Paulo, o maior número de mortes desde 2015. Aqui na capital, a gente tem aproximadamente 900 radares e, em resposta a essa escalada da violência no trânsito, a CET anunciou a instalação de 1.578 novos radares, mas antes que isso acontecesse, o senhor assinou em abril um decreto vetando a instalação de novos equipamentos. Além disso, a gente quase não vê mais marronzinho também nas ruas. E, na última década, o número de carros para cada agente da CET aumentou 70%. Eu gostaria de saber, então, qual que é a sua proposta para melhorar a educação no trânsito dos motoristas e a fiscalização para melhorar esses números da violência no trânsito. Luciana, obrigado pela tua pergunta. Primeiro, o decreto que eu fiz foi proibindo colocar radar sem estudo técnico. Eu não vou permitir que tenha indústria da multa na cidade de São Paulo, como aconteceu em governos anteriores. Aqui não vai ter indústria da multa, não. Se precisar de um radar, tiver estudo técnico, apresente o estudo, que obviamente vai ser colocado. Agora, o que a gente está fazendo no trânsito? Realmente, uma cidade que tem 7 milhões de veículos que circulam por dia. 1.300.000 motos. Muitas ações nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, a faixa azul, Luciana. Eu já fiz 200 quilômetros de faixa azul. A faixa azul, ela evita acidentes, evita óbitos. Não é mais do que aquela faixa azul na rua. São a vida dos motociclistas, que importa muito para a gente. A questão do sistema semafórico. Eu estou fazendo toda a revisão do sistema semafórico da cidade, inclusive com o sistema de semáforo inteligente. A hora que você vê o semáforo, eu comecei pela região central, o centro expandido, estou ampliando. Quando você vê um semáforo com uma linha amarela em volta e uma câmera antes, aquilo já é um semáforo inteligente. Aonde, quando tem muito carro, ele abre, quando tem pouco carro, ele fecha. Quando a gente concluir essa substituição, nós vamos melhorar em 20% o trânsito. Fora as obras que eu estou fazendo. Eu estou fazendo a ponte Pirituba-Lapa e a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães. Eu retomei agora, dia 4, as obras do complexo de túneis da Sena Madureira. Tem muitas ações que a gente está desenvolvendo, como, por exemplo, a questão da mobilidade, BRT Radial Leste e BRT Ericanduva. Então, tem bastante coisa. O comentário de Guilherme Boulos, 1 minuto. A educação no trânsito é muito importante para que São Paulo deixe de ter esse recorde absurdo de mortes por acidentes de trânsito. Agora, o que a gente vê é que a postura do Ricardo Nunes, que está na cadeira de prefeito, é uma postura que varia de acordo com a eleição. Sabe, vai chegando perto da eleição, defende uma coisa. Ele teve oportunidade, ficou 3 anos e meio e não fez.
Você que está em casa sabe, né? Só agora, perto da eleição, começou a fazer obra, inaugurar placas sem planejamento, obras que, inclusive, dificilmente ele vai conseguir terminar. Isso é muito ruim para a cidade. Isso, inclusive, fortalece a descrença na política. Esses dias até eu vi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, para agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais, ou seja, fica mudando de posição na eleição. Aproveito para lhe fazer essa pergunta, deixar para você, Nunes. Você defende vacina obrigatória caso São Paulo enfrente uma nova pandemia? 1 minuto para a réplica do candidato Ricardo Nunes. Olha, deputado Guilherme, o nível está tão bom, aí você vai querer baixar. Poderia respeitar a pergunta da Luciana, que é sobre a questão de mobilidade, do trânsito, a segurança das pessoas que vivem no trânsito da cidade de São Paulo. Com relação à questão da vacina, sou eu o prefeito que tornou São Paulo a capital mundial da vacina. O que eu falei, que a gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. Não precisa obrigar as pessoas para ir numa igreja, ter que apresentar um passaporte, para ir num bar, para ir num restaurante, mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz e a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos aqui. Mas eu queria voltar em respeito à Luciana, a pergunta dela. A questão da faixa azul está salvando vidas, são 200 quilômetros. Eu vou fazer mais 200 quilômetros só no início do meu próximo governo. E vamos ampliar ainda mais a questão da faixa azul e continuar fazendo ações para que a gente diminua o número de óbitos, de mortes no trânsito da cidade de São Paulo. Agora vamos a uma nova pergunta de Simone Queiroz, jornalista do SBT. Simone, para qual candidato vai a sua pergunta e quem é que vai comentá-la? César, eu faço a pergunta para a candidata Marina Helena e eu peço os comentários do Datena. Candidata, muito bom dia. Na eleição passada, a senhora concorreu como vice na chapa que era encabeçada por Felipe Sabará, que depois acabou não levando a candidatura até o final e até saiu do seu partido, o Novo, suspeito de inflar o currículo com informações não verdadeiras. Na atual eleição, o Felipe Sabará coordena o programa de governo do candidato Pablo Marçal. No programa deles, como já foi amplamente divulgado, há partes copiadas ou então muito parecidas com aquele plano de governo que a senhora ajudou a fazer 4 anos atrás. Eu pergunto para a senhora foi consultada para que eles usassem parte do plano que a senhora criou? E caso a senhora tenha sido consultada, por que a senhora aceitou colaborar com o plano de governo do seu adversário? Denise, eu não fui consultada, boa parte do plano de fato está lá. Aliás, é um prazer poder ter feito 2 planos para a cidade de São Paulo. Então, aqui, se você quiser saber mais, o plano atual é super completo, eu posso distribuir para vocês, temos mais de 200 páginas de proposta. E eu vou além, eu digo que esse plano está à disposição de qualquer candidato aqui que seja eleito para a gente fazer o melhor para a nossa população, porque eu vejo que é isso que importa. Nessas próprias eleições, eu vejo outros candidatos, não necessariamente só de partidos de direita, mas de esquerda também, copiando algumas dessas propostas, e eu fico muito feliz se elas forem realmente implementadas. Agora, Denise, a gente sabe que o maior problema da política hoje não é a falta de proposta. E de proposta que a gente deveria estar vivendo na Suíça, com tanto que a gente paga de imposto. E as propostas dos candidatos, todos os nossos problemas deveriam ser solucionados, e não é isso que acontece. E por que, Denise, que não é isso que acontece? Porque a gente sabe que o dinheiro de imposto que vai para o governo é gasto com parasitas, com a companheirada, com cabide de emprego e sobra muito pouco para a população. Então, o fundamental das minhas propostas é isso, é devolver o dinheiro para o seu bolso. O candidato José Luiz da Atena tem 1 minuto para responder, para comentar, na verdade, a pergunta que foi feita pela jornalista Simone Queiroz, do SBT. Por favor, da Atena. Primeiro, Marina, desde o começo eu tenho apresentado as minhas propostas aqui. Só não houve quem não quer. Não é? Com o tempo necessário, desde que eu não seja interrompido, as propostas são apresentadas e eu sou um cidadão que entra na política pela primeira vez, tentando quebrar o sistema e concordando com você de que muita gente promete, sabendo que não vai fazer. A maioria das pessoas que aqui está promete bundos e fundos e sabe que não vai entregar para a senhora dona de casa,
para o senhor que está me assistindo aqui, não. Eu só faço promessas que eu tenho certeza que eu vou cumprir e vou cumprir até a morte. Esse é o grande detalhe. Quanto à questão levantada pela Simone, eu acho que debate político é esse aqui mesmo. Tem que ter civilidade, tem que ter proposta e é simples assim. O que passou, a justiça resolve. Vamos à réplica de Marina Helena, 1 minuto. Eu quero falar agora com você que está aí de casa. A minha proposta que eu trago principalmente para você é: gente, para de acreditar no teatro político. São milhões e milhões, dezenas de milhões que são despejadas nos marqueteiros que estão aqui para trazer para os candidatos um monte de proposta linda. Além da proposta, eles fazem pesquisa para ouvir você, o que você acha disso, o que você acha daquilo, isso aqui cola, isso aqui não cola. E no final das contas, na hora que essa turma sai, ganha a eleição, o que acontece com a sua vida? Ela raramente muda. E o grande motivo dela não mudar é o inchaço do nosso governo. Eu estou aqui porque eu cansei desses governos. Aqui no Brasil, a maior parte desses governos de esquerda que querem um Estado inchado, dizem que vão cuidar de você, mas pega esse recurso e dá para a companheirada. E agora é novamente a vez do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Diamante, para qual candidato vai a sua pergunta e quem vai comentá-la? Por favor. Obrigado, César. A minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal, com o comentário da candidata Tabata. Candidato, bom dia. O tema é Cracolândia. Eu assisti muitas entrevistas do senhor sobre o tema. O senhor já falou de ideias de colocar uma mesa na Cracolândia com ex-dependentes químicos para que ele converse com as pessoas do fluxo. O senhor já até disse uma vez num podcast que o senhor pretendia passar uma noite na Cracolândia, mas eu queria lhe fazer uma pergunta específica de parte do problema. Qual é o seu projeto para que as pessoas que vivem no fluxo hoje, elas tenham emprego e moradia? O censo da Cracolândia já mostrou que a grande maioria é oriunda do sistema penitenciário. Elas têm, além da dependência química, esse grave problema social. Então, qual é o seu projeto, concretamente falando, para conseguir fazer com que essas pessoas tenham onde trabalhar e onde morar? Bom dia. Todo mundo que está assistindo pode entrar agora no Instagram, Pablo Marçal por SP. Meu time vai postar um vídeo onde eu abordo uma pessoa da Cracolândia e pergunto o motivo dela estar ali e explico, né, o porquê que muitas pessoas não saem dali. Hoje a gente deve ter aí, hoje, esparramado pela cidade, 40 focos de Cracolândia. Ali na Santa Ifigênia já chegamos a ter 8 mil pessoas ali em 45 quadras. Tem 3 cenários. A gente precisa de convencer essa pessoa na situação de rua. A Arca do Sabará já tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego. Segundo passo, a gente tem que levar para os abrigos. Terceiro passo, levar essas pessoas para a condição de trabalho, dar esporte para essas pessoas, pedir ajuda para as religiões, que traz um fator de esperança absurdo para essas pessoas se comportarem aí nessa transformação. Leva 7 vezes, em média, para você convencer uma pessoa a sair da situação de rua. Elas precisam de empregos de baixa qualificação, bares e restaurantes, agricultura familiar, inclusive tem uma legislação aqui em São Paulo que 30% da merenda tem que vir disso, da agricultura familiar, e hoje é cumprida 5%, é um bom lugar para levar essas pessoas que querem essa transformação. Então, a grande verdade é que isso é tratar o efeito. A gente precisa sanear a entrada dessas pessoas que estão vindo de outros municípios onde não tem mendigos, estão despejando aqui, e tratar na questão esportiva, porque você não acha gente que é esportista na situação de rua hoje. Então, nós vamos tratar na escola municipal também. 1 minuto para o comentário de Tabata Amaral. Entra gestão e sai gestão e a Cracolândia só piora. Tentaram, inclusive, varrer a Cracolândia, espalhar a Cracolândia para ver se não ia atrapalhar no ano eleitoral. Resultado, 72 pontos de Cracolândia. Tem na Iervante, tem no CEAGESP, tem na Penha, não é só na região central. Qual que é o desafio aqui? É entender que tem bandido e tem doente. Quando a gente fala de bandido, não tem coitadinho, não.
Eu cansei de perder gente que cresceu comigo, que foi cooptada pelo crime, que entrou no mundo das drogas. É uma destruição daquela pessoa, de toda a família, de todo o entorno. É trabalhar com as polícias, é entender se tem agente público envolvido, é fechar hotel, ferro velho, é garantir que o crack não está entrando e o dinheiro não está saindo. E é olhar com humanidade para o doente. Eu perdi meu pai para as drogas, meu pai sempre quis se internar, nunca encontrou uma vaga no serviço público. São Paulo hoje não tem vaga para tratar quem está doente. Tem que olhar para a saúde, dar emprego e moradia, e é isso que eu farei. É minha vida. 1 minuto agora para a réplica de Pablo Marçal. Eu tive há 15 dias atrás em El Salvador, um país que está até 15 dias atrás com 695 dias sem um único homicídio. E eu fui no lugar, no centro da cidade, em El Salvador, que existia a Cracolândia e já não existe mais. Lá tem um presidente que foi prefeito da capital, ele é um cara jovem, ele é um cara de mídias sociais também e que revolucionou aquela cidade e aquele país. Tem como resolver. Eu senti a energia da solução e você que tem familiares nessa situação, nós vamos colocar anjos da guarda. O que é isso? Se são 80 mil pessoas, nós vamos colocar 80 mil pessoas de anjo da guarda para ficar com essa pessoa até ela ser migrada para o abrigo e depois para o emprego. Qual que é o problema hoje? A atual gestão trata as pessoas em situação de rua como rebanho. E aí não tem como, não tem um metadado, não tem a gestão numérica disso. E essas pessoas tomam jatos de água, elas são esparramadas pela cidade, porque de fato a prefeitura investe 1 bilhão e aumentou 23% no último ano as pessoas em situação de rua. A participação agora é de Roberto Nonato, da Rádio Nova Brasil. Nonato, muito bom dia. Para quem vai a sua pergunta e quem é que vai comentar? Bom dia, César, e bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. A minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral, com o comentário do Pablo Marçal. Como já foi dito aqui, São Paulo teve pelo menos 3 dias seguidos com o pior ar para se respirar em todo o mundo, de acordo com um site suíço. Queria saber quais são as suas propostas para a gente amenizar um pouco essa situação em São Paulo, à medida em que, por exemplo, só para a gente comparar com outras metrópoles, Londres adotou desde 2019 um cenário de restrição para carros em boa parte da sua região central. Paris, desde 2016, também adota isso e, além disso, há um planejamento da prefeita local de plantação de 170 mil árvores na capital francesa. Ampliar o rodízio, como foi feito na pandemia, que deu algum resultado, estaria também nos seus planos, candidata? Nonato, muito obrigada pela sua pergunta. Não está nos meus planos ampliar o rodízio, porque eu acho que essa é uma intervenção que traz um custo gigantesco e não vai na raiz do problema. São Paulo teve o pior ar do mundo, o ar mais poluído por uma semana e a prefeitura não fez nada. Para ter discurso, disse que comprou soro. Não viu o prefeito dando uma orientação, falando sobre máscara, dizendo que era para abrir ou fechar a janela, instruindo as pessoas. Líder nessas horas não pode se esconder. Não importa que tenha eleição, tem que tomar liderança e agir. E a gente vai agir no longo prazo. O meu compromisso é agir como se todo ano fosse ano eleitoral. Que o atual prefeito ficou 3 anos sem fazer praticamente nada, veio o ano eleitoral, despeja asfalto pela cidade. Isso não resolve. Vocês vão me ver dia 1 de janeiro, de domingo a domingo, 18 horas por dia trabalhando, como se cada dia fosse véspera da eleição. Trabalhando para a gente ter ônibus elétrico, trabalhando para investir no transporte público, para ser mais eficiente, mais direto, trabalhando para a gente levar saneamento básico para as pessoas, trabalhando para a gente enfrentar as enchentes. Todo começo de ano, alguém perde tudo aqui em São Paulo. Quantas pessoas já perderam sua vida, inclusive no ano passado? E é por isso que a gente vai, com essa energia, desde o dia 1 de janeiro, olhar para o córrego, olhar para a moradia e apostar em mais árvores em São Paulo para melhorar a poluição e para melhorar o nosso meio ambiente. 1 minuto para o comentário de Pablo Marçal. Por mais que o atual prefeito, ele é concorrente nosso aqui, eu acho injusto falar que ele não fez nada. Ele fez sim. Eu vi os comunicados aqui na cidade de São Paulo. Eu vi ele fazendo. A gente não pode ser injusto com ele. Eu vi que ele nem pediu direito de resposta, porque não é ofensa, mas eu acho que num debate de alto nível a gente não precisa de usar nosso tempo para inventar nada. Agora, falar que ele tem um boletim de ocorrência em relação a briga familiar, violência doméstica. Violência doméstica, está envolvido com mais de 100 pessoas na questão das creches, na máfia das creches, isso é a questão da Polícia Federal. A gente tem que ser justo naquilo que é bom e naquilo que é ruim.
Sobre a cidade, em 1.460 dias, com a ajuda dos donos dos imóveis, nós vamos plantar 3 milhões de árvores, que ontem saiu uma notícia que a qualidade do ar da cidade é como se cada um de nós tivesse fumado 4 cigarros, para você ter uma noção. Os rios estão sujos, ninguém está preocupado com isso. Centenas de rios sujos nessa cidade. Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, será analisado. Vamos à réplica de Tabata Amaral. 1 minuto, candidata. Eu tô achando muito curioso esse joguinho combinado em que todo mundo virou amiguinho. Tem algo por trás. Mas vamos falar do que importa. Você vai na Faria Lima, a avenida que tem mais dinheiro de São Paulo. Tem uma placa, área sujeito a alagamento. A prefeitura se deu ao trabalho de botar uma pessoa para carregar a placa e botar na Faria Lima. Aí você vai no Jardim Rosana, Campo Limpo, e ouve da dona Creuza, como eu ouvi, meu olho encheu de lágrima, que ela tá ali há anos, o córrego sempre enche, foi a prefeitura, colocou 8 milhões de reais e fez a canalização de apenas metade do córrego. Quem é que tem uma ideia dessa? Aí você vai na favela do Vietnã, no Jabaquara. Estão lá, todo ano sofrem com as chuvas. A prefeitura fez o quê? Outra obra mal feita, na chuva seguinte encheu mais. O que a gente mais viu nesse ano eleitoral foram obras, inclusive 200 contratos com denúncia. Só que essas pessoas vão estar lá no começo do ano que vem, vão estar sofrendo. É por isso que a gente não pode se contentar com pouco, é por isso que é hora da gente acreditar e entender que a gente merece muito. O pedido de direito de resposta de Ricardo Nunes foi concedido. 1 minuto, candidato. Ok. Eu agradeço. É muito ruim a gente ter que ficar pedindo direito de resposta num debate porque está sofrendo ataques. Você que está aí nos assistindo, você quer as propostas. Nós temos observado que o Pablo Henrique, que tanto ataca, fala mentira, é o que tem a maior rejeição. Ele começou falando, obrigado que eu estou em primeiro na pesquisa. Ele está em primeiro só em rejeição, bateu o recorde de rejeição. Eu tenho uma vida absolutamente limpa, nunca tive um indiciamento, nunca tive nenhuma condenação. O que tem, e que eles ficam com dor de cotovelo, das creches, é que na minha cidade, na sua cidade, nós estamos no 4º ano consecutivo com vaga de creche para todas as crianças. Todas as crianças têm vaga de creche em São Paulo. Inclusive, todas com período integral, com 5 alimentações, com pedagogas cuidando, com nutricionistas fazendo o cardápio da refeição das nossas crianças. Então, a gente espera que, depois que o César fez o início, muito bom, que a gente possa voltar ter aqui um bom debate com verdades e repudiar essas mentiras, porque as pessoas já perceberam que isso não é positivo. Nós encerramos aqui o segundo bloco. Nós lembramos que esse debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo é transmitido pelo SBT, SBT News, mais SBT, Terra e Rádio Nova Brasil. Nós voltamos depois do intervalo para o terceiro e último bloco. Até já! De volta ao nosso estúdio em Brasília, aqui do SBT News, e a gente segue com a nossa transmissão. E a gente se conecta agora com Ariel Calmon, analista político, para a gente entender, fazer uma interpretação do que foi discutido até o momento. Já tivemos 2 blocos de perguntas e respostas, primeiramente entre os candidatos e, na sequência, os jornalistas perguntaram para os candidatos. Ariel, o clima começou a esquentar a partir do final do primeiro bloco e agora no segundo bloco ficou mais evidente, né? Um clima de provocações, troca de farpas entre os debatedores. Teve ali um confronto já a partir do primeiro bloco entre Pablo Marçal e Tabata Amaral. Agora Tabata Amaral para Ricardo Nunes também ali, fazendo críticas relacionadas à política, né, de contenção das enchentes. Ricardo Nunes, na sequência, já disparou contra Pablo Marçal e Marina Helena, do Novo, ali disparando contra diferentes candidatos, incluindo a provocação que ela fez ao Guilherme Boulos, dizendo que Boulos, pergunta dela, Boulos, por que você gosta tanto de bandido? E aí Boulos, na réplica, disse só mentira da sua parte, ataques porque não tem o que dizer. Então, percebemos, Ariel, o clima esquentando nesse debate? É verdade, Jesus, embora a gente possa comemorar que esse debate esteja sendo muito mais propositivo. E o César Filho deu o tom no início, e é importante salientar de que, de fato, os candidatos seguiram esse bom tom propositivo.
Agora, a sensação que me parece é que Marina Helena está um pouco atrasada. Ela não participou dos primeiros debates e agora ela tenta, de alguma maneira, fazer provocações que podem, de alguma forma, repercutir nas redes sociais e gerar recortes de engajamentos para torná-la mais competitiva, né? Então, esse é o ponto de Marina Helena. Ela, por exemplo, faz perguntas sobre zeladoria para bolos, cita o prefeito Edmilson Rodrigues, do PSOL e de Belém, mas fala sobre cabides de emprego, companheirada, ocupando cargos, e não foca, por exemplo, na crise do lixo de Belém, que ela poderia tomando uma via mais propositiva, por exemplo. Agradeço a Ariel Calmon e Léo Cavalcante, nossos comentaristas. A gente estabelece nova conexão com São Paulo. Flávia Travassos chegando novamente aqui nessa transmissão, trazendo detalhes ali dos bastidores. Flávia Travassos na tela, por favor, produção. Flávia, esse clima esquentando um pouquinho mais ali na arena principal, entre os debatedores, você percebeu isso aí nesse estúdio anexo? Esse clima não esquentou tanto? Qual a sua percepção aí do ambiente? Olha, refletiu um pouquinho sim agora, viu, Jesus? A gente viu que, enfim, os assessores, os próprios jornalistas, eles ficaram um pouco mais aí incomodados com as provocações, né? A gente vê alguns comentários, nada de nenhum clima pesado ou clima de atrito aqui no lounge, não. Mas pessoas comentando mesmo, né? Claro, a gente está acompanhando o debate concentrado aqui nesse telão, como a gente já mostrou para vocês, então isso repercute. A gente consegue notar esse clima um pouquinho mais quente agora, né? Agora, um fato aí que chamou bastante atenção dos jornalistas, como nós jornalistas, a gente se conhece muito, inclusive da rua, né, de pautas, de você se encontrar. Quando a candidata Marina Helena erra o nome da nossa repórter Simone Queiroz e a chama de Denise, né? Eu recebi algumas mensagens aqui no celular, enfim, de pessoas de outras emissoras aí repercutindo essa falha, essa gafe Flávia, aí cometida. Desculpa te interromper, aí a gente candidata. já se conecta novamente com o estúdio principal, voltamos ao debate. Promovido pelo SBT, SBT News, mais SBT, Terra e Rádio Nova Brasil. Neste bloco, novamente, os candidatos farão perguntas entre si. Por ordem de sorteio, a primeira pergunta deste bloco é de José Luiz da Atena. Eu vou sortear o tema aqui, que é questão ambiental, questão climática. Candidato, para quem vai a sua pergunta? Bom, tudo da vida depende de manutenção da vida e é segurança. Até a questão ambiental envolve a segurança. Dos 3 mil ônibus, apenas 380 são eletrificados, são elétricos, né? Você não pode ter tanta emanação de gases desse transporte público. Transporte público que está sendo dominado pelo PCC. O que você está fazendo nessas duas questões, Ricardo? Por favor, candidato, pode responder. Datena, muito importante. Hoje nós temos mais de 12 mil ônibus, eu e o Tarcísio fazendo um trabalho gigantesco, com muita energia para combater qualquer tipo de organização criminosa, e foi o que eu fiz, por exemplo, na empresa que eu fiz a intervenção. Quem fez a intervenção da UpBus foi eu. Como é que acontece isso? Você tira toda a diretoria, enquanto o Ministério Público faz a investigação, e é a prefeitura que está lá fazendo a gestão. Inclusive, eu pedi e nós entramos como assistente de acusação. Portanto, total rigor contra qualquer tipo de suspeita, até que se faça investigação, com qualquer tipo de situação voltada a essa criminalidade. Volto a frisar, eu e o Tarcísio, todos os dias, trabalho da Polícia Civil, Militar e Guarda Metropolitana combatendo traficante, combatendo as pessoas que cometem assalto, furto na cidade, e é isso que a gente tem feito aqui. Sobre os ônibus, o que é importante falar? Eu estou já com os recursos para a gente ir fazendo a substituição dos ônibus por ônibus elétricos. Nós já iniciamos esse processo, só não foi feito mais, gente. Por quê? Porque a indústria não produziu. Hoje eu já tenho recurso, a indústria produziu, já vai substituindo. Produziu, vai substituindo. Então é isso. E trocando a nossa frota para ônibus elétricos para melhorar a questão do ar e da qualidade, e rigor total, como eu disse aqui, foi a Prefeitura de São Paulo, foi eu que pedi para ser assistente de acusação nessa investigação.
Um minuto para a réplica de José Luiz da Atena. Ô Ricardo, ainda sobre manutenção de vida, que é fundamental, o problema ambiental atinge todos os anos as grandes capitais e São Paulo também. Nós temos quase 1 milhão de pessoas morando em situação de risco e o período de águas está chegando aí. Vai chover e deve chover acima do limite, já que o tempo está completamente mudado. Como é que você pretende resolver para deslocar essas pessoas que moram em área de risco? E o que é que você pretende fazer para desassorear rios? O que é que você pretende fazer para a manutenção de inviolabilidade dos mananciais? O que é que você pretende fazer para impedir essas enchentes que estão matando pessoas? Pessoas morrem nessas enchentes. Quando não morrem, perdem absolutamente tudo. Você tem dito que tem tomado providências, mas nas últimas enchentes isso não apareceu. Um minuto para a tréplica de Ricardo Nunes. Atena, nós estamos batendo o recorde de investimento nas obras relativas a esse assunto. Em contenção de encostas, canalização de córregos, drenagem, microdrenagem, piscinões, 7,6 bilhões de reais. Os últimos 18 anos antes da minha administração não dá esse valor que a gente está fazendo. Você pode observar, a gente ainda tem pontos de alagamento, ainda tem enchente, mas hoje já é muito menor. As áreas que alagam retornam mais rápido. Hoje, graças a Deus, nas chuvas desse ano, não tivemos nenhum óbito por causa que teve deslizamento, diferente de antes, porque eu estou fazendo várias ações para tirar as pessoas da área de risco e poder dar a elas uma condição de segurança. Como, por exemplo, a Viela da Morte em Sapopemba, que eu fui lá visitar, eu fiz a contenção. Por que era a Viela da Morte? Bom explicar. Chovia, as casas caíam e morriam gente. Hoje é Viela da Vida, que eu fiz toda a contenção. Como dentro da favela de Paraisópolis, estou tirando 1.500 casas, já tirei 800, falta 700 para tornar essa área segura. E é assim que a gente vai continuar fazendo, cuidando das pessoas. Próxima pergunta quem faz é Guilherme Boulos. O senhor pode escolher quem vai responder. Eu vou sortear o tema aqui, que será saúde. Por favor. Minha pergunta vai para Tabata Amaral. Tabata, o problema da saúde mental, especialmente entre os jovens, com aumento de depressão, ansiedade, é crônico. Você foi uma das criadoras da Frente Parlamentar de Promoção da Saúde Mental, que é uma iniciativa importante. Aqui em São Paulo a gente tem a Cracolândia, um prefeito incapaz de diferenciar usuário de traficante. Eu queria saber qual é a sua proposta para a saúde mental em São Paulo. Uma das coisas que mais me marcou da pandemia, para além das perdas gigantescas que nós tivemos, foi ver esse adoecimento da população. Jovens com depressão, com ansiedade. São Paulo, o Brasil hoje perde mais policiais para suicídio do que policiais em confronto. De cada 4 mulheres, uma que tem uma depressão pós-parto, que é uma doença silenciosa, porque você não consegue pedir ajuda. Muitas vezes nem o seu marido, nem sua mãe sabem disso. E a gente não consegue falar sobre esse tema porque as pessoas têm preconceito, porque as pessoas acham que é um tabu. E a gente ouve tanta, é frescura, é mimimi. Só diz isso quem nunca perdeu alguém da família por conta de uma doença mental, por conta dessas questões que são iguais a câncer, gente. Não é culpa da pessoa, não é falta de fé, é uma doença, é um desarranjo. A gente olha hoje, São Paulo tem 1.300 psicólogos, para 12 milhões de habitantes não faz nem cosquinha. Você pega quem está na Cracolândia, 1.000 pessoas só na região central, São Paulo inteira, pública e privada, 1.500 leitos, não faz nem cosquinha. Eu serei prefeita, se Deus quiser, e São Paulo vai ser referência número 1 no cuidado psicológico, porque isso é fundamental, é vida. É todo posto ter uma equipe de saúde mental, toda escola ter um psicólogo, a gente falar sobre isso sem tabu, sem medo, e é a gente garantir que a gente está olhando para essa questão e para quem cuida também. Mães atípicas precisam de apoio psicológico e é por isso que eu vou criar o Rampa. 1 minuto agora para a réplica de Guilherme Boulos. Eu tive a oportunidade de me formar em psicologia clínica, fazer o meu mestrado em psiquiatria, estudei o tema e sei a importância que tem a saúde mental. Infelizmente, a gente viu algumas acusações aqui da Marina Helena, o Ricardo Nunes fez isso em outro debate, querendo associar quem defende tratamento para usuário de droga com quem defende traficante. Traficante é caso de polícia. O usuário de droga tem que ser resgatado. Você que é mãe, mulher da periferia, sabe muito bem. Conhece alguém que foi para a droga. Você acha que essa pessoa tem que ser presa? Não. Ela tem que ser tratada. E é isso que eu vou fazer. Ampliando os CAPs na cidade de São Paulo,
criando o CAPS móvel para atender na Cracolândia, o consultório de rua, porque um dependente químico do crack não vai até o CAPS pegar uma senha, você tem que ir até ele. E colocando também psicólogos em todas as escolas, EMEIs e EMEFs da cidade de São Paulo, para poder atender os jovens e para poder deixar a cidade melhor para todos. 1 minuto para a tréplica de Tabata Amaral. Eu perdi meu pai para as drogas 12 anos atrás. E a gente descobriu, 1 ano antes do meu pai morrer, que ele tinha bipolaridade. Eu tenho certeza que se meu pai tivesse sido diagnosticado e tratado, ele estaria aqui hoje. E muita gente me pergunta, Tabata, por que não mudou nada nesses 10, 20 anos? E eu sempre respondo, porque as pessoas são preconceituosas e porque a politicagem atrapalha. Quantas vezes meu pai não ouviu que ele era um vagabundo? Meu pai era gente, honesto, trabalhador, lutou muito e formou os 2 filhos na faculdade, mas apoio ele nunca teve, por conta desse preconceito nojento que a gente tem. Mas tem também a politicagem. Ricardo Nunes recusou 7,5 milhões de reais que eu mandei como deputada federal para construir 3 CAPs na Zona Leste. Deram várias desculpas, mas eu fui lá no terreno baldio mostrar que era para ali para ter o CAPs. Por quê? Porque não queria ser associado ao governo Lula, igual agora ele é contra a obrigatoriedade da vacina. A politicagem e essa falta de humanidade... Agora é a vez do candidato Pablo Marçal, que poderá escolher quem vai responder a pergunta, cujo tema será mobilidade urbana. Por favor, para quem vai a sua pergunta, candidato? Quero lançar uma campanha aqui na cidade de São Paulo. Todos esses candidatos que estão aqui, exceto eu, juntos receberam 100 milhões de reais aproximadamente do fundão eleitoral, que é dinheiro seu. Eu sou o único candidato nesse debate que não tem nenhum recurso de dinheiro público, nem tempo de TV, nem rádio, nem coligação, e não estou devendo a prefeitura para ninguém, absolutamente. A campanha é: não vote quem usa dinheiro do fundo eleitoral. Meu número é 28 e você já sabe. O senhor não formulou pergunta e não escolheu o candidato que vai responder. Pode deixar a Marina falar. Pode falar sobre o tema, Marina. Por favor. Vamos lá. Gente, eu também sou contra o fundo eleitoral, Marçal, completamente contra. A gente, no Novo, a gente recebeu um valor muito menor do que dos demais candidatos, e o motivo por a gente ter decidido passar a utilizar é o fator, por exemplo, que você está enfrentando agora. O valor ficou tão grande, tão grande, tão grande, fora o fundo, as emendas, gente. Cada parlamentar tem mais de 100 milhões de emenda nos seus 4 anos para gastar. Isso impede completamente a renovação. O meu compromisso é continuar trabalhando, de fato, para que sempre a gente seja contra. O Partido Novo vai ser sempre contra. Agora, eu queria aproveitar o resto desse tempo que me sobra aqui para falar para vocês o seguinte. Eu concordo, a gente tem que devolver mais o dinheiro para o cidadão. Eles não têm que financiar campanha de político. O cidadão também tem que tomar muito cuidado com quem está prometendo aqui. Cada vez que o cara fala para você, olha, eu vou ampliar o tratamento para a saúde, eu vou ampliar o tratamento para a educação, eu vou ampliar o tratamento de segurança, eu vou ampliar, no final das contas, esse dinheiro vai sair do seu bolso. E é isso que é inaceitável. É exatamente todo esse dinheiro saindo do seu bolso que não permite que você, por exemplo, pague uma consulta, que você sabe que às vezes tem consulta por R$40, pague um exame que custa R$100, que você possa colocar o seu filho numa boa escola. Então, o que eu defendo é mais dinheiro no seu bolso e menos para o Estado parasita. Pablo Marçal tem direito a 1 minuto para a réplica. Aqui fica claro, somos 6 candidatos, o total são 9. A Marina, infelizmente, é contra, mas aceitou receber. Isso é lamentável, porque se essa é a postura de um candidato, por que recebeu? O candidato que está em 3º lugar nas pesquisas, Veritá, que foi a que acertou, e agradeço a confiança do povo paulistano de me colocar em 1º lugar nessa pesquisa, que eles não conseguem manipular. Eu estou em 1º lugar com 2 milhões alguma coisa de doação. Eu não coloquei nem R$1 do meu dinheiro, minhas empresas não participam disso, eu não participo disso. Eu quero agradecer a cada um que investiu esse dinheiro, mas a pergunta é: por que 100 milhões de reais que esses candidatos estão usando para entupir e fazer propaganda eleitoral, propaganda enganosa na televisão? Chega. Se você votar no 28, você vai ajudar a moralizar essa situação na política. Cada um aqui recebeu, o outro recebeu 44, o outro 30. Não ao fundão eleitoral.
Um minuto para a tréplica de Marina Helena. Marçal, concordo com você. A gente precisa acabar com o fundão, acabar com essas emendas, a gente precisa acabar com o ativismo judiciário, a gente precisa parar de gastar quase metade de tudo aquilo que a gente ganha, nosso dinheiro suado, para ir para um Estado que não oferece, gente, nem segurança para a população, que não permite que você ande nem com o seu aparelho celular na rua. Chega disso. A gente tem hoje o judiciário mais caro do mundo, disparado, 3 vezes mais que a média dos outros países. Um judiciário que recebe tanto dinheiro para soltar bandido, para soltar corrupto, para ir atrás de pai de família que posta qualquer coisa no Twitter, ao invés de ir atrás de criminoso que coloca na rua traficante, como aconteceu hoje com o ministro Dias Toffoli. Acorda, gente, a gente precisa mudar isso, chega desse sistema. Ricardo Nunes é o próximo a participar, ele pode escolher quem vai responder a pergunta com o tema de zeladoria. O tema é zeladoria. Por favor, candidato. Ok. Queria perguntar para o Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, a questão da zeladoria é algo fundamental que a gente precisa conhecer a cidade em cada canto, ter muito conhecimento e propriedade daquilo que precisa. Eu estou fazendo o maior programa de asfalto novo da história da cidade. Já fiz mais de 4.000 quilômetros. Diferente do que você falou aqui agora, eu estou fazendo desde 2021. Ninguém conseguiria fazer tanto em tão pouco tempo. Qual que é a sua proposta com relação à questão da zeladoria da cidade de São Paulo e se você avalia positivamente esse meu programa? Bom, primeiro, a minha proposta para a zeladoria é não cuidar da cidade só em tempo de eleição, que foi o que você fez, infelizmente. Fazer recapeamento é importante, tapa-buraco é importante, mas isso tem que ser ao longo de todos os anos de gestão. Não só na véspera da eleição. Você que está assistindo sabe disso. A cidade estava totalmente largada, praça virando matagal, cratera nas ruas fazendo aniversário. Aí foi chegar perto da eleição, o Ricardo Nunes começou a fazer maquiagem. Zeladoria tem que ser um cuidado permanente, em respeito aos moradores da cidade. É assim que eu vou fazer. Outro ponto que eu acho que é importante que você falasse, Nunes, é sobre a zeladoria e o cuidado dos cemitérios da cidade. Que depois que você privatizou os cemitérios em São Paulo, os cemitérios, além de estarem mais sujos, mal cuidados, teve preço que aumentou 11 vezes. A pessoa pobre não está conseguindo mais enterrar o seu ente querido no momento mais difícil da vida. Possivelmente quem está assistindo já deve ter passado ou conhece alguém que passou por isso. O preço do velório aumentou 4 vezes. Na Zona Leste, outro dia, teve uma família que não conseguiu fazer a missa de corpo presente porque queriam cobrar ainda mais para poder ter acesso à capela. Queria saber se você reconhece, Nunes, o erro de só ter começado a atuar na véspera de eleição e de ter privatizado os cemitérios de São Paulo. 1 minuto para a réplica de Ricardo Nunes. Olha, a gente está fazendo um grande programa de desestatização, trazendo o nosso serviço público de maior qualidade. A questão das concessões dos cemitérios foi pouco tempo. O que está previsto no contrato? Preço congelado desde 2019 e 25% de desconto para o velório social e continua a gratuidade para as pessoas que apresentem lá o atestado de pobreza. Portanto, o que o deputado Guilherme está falando não é realidade. A gente está melhorando os serviços. Com relação à questão das obras, eu estou desde 2021 fazendo. Não é verdade? Você sabe disso. Você que está aí no bairro, que teve a sua rua asfaltada, que teve a sua creche, a sua escola, a sua UPA, a sua UBS, o seu campo de futebol, a sua praça. Você sabe que eu estou desde 2021 muito presente nos bairros e trabalhando duramente. Eu consegui resolver a saúde financeira da cidade e, por isso, muitos investimentos para São Paulo. E eu quero continuar nos próximos 4 anos, porque eu ajustei a casa. 1 minuto para a tréplica de Guilherme Boulos. Gente, eu faço uma pergunta para você que está assistindo. Você acha que ficou mais fácil ou mais barato enterrar alguém, um ente querido? Quem precisou do serviço funerário de São Paulo sabe, na pior hora, da maneira mais dolorosa, Ricardo Nunes ajudou a criar uma indústria da morte. Eu vou acabar com isso. Eu vou revogar essa concessão do serviço funerário que foi péssima para o povo mais pobre da cidade. Quem está em casa também sabe.
Você viu o seu bairro sendo cuidado ou tendo obra, como está tendo agora há 6 meses da eleição, que foi quando começou? Sabe que não. Eu sou morador do Campo Limpo, na Zona Sul. Vejo isso, meus vizinhos veem isso. Ouvi isso em São Mateus, em Cidade Tiradentes. Ouvi isso em Perus, no Jaraguá. Ouvi isso no Itaim Paulista, no Jardim Helena. Em todos os cantos da cidade. O que a gente viu, infelizmente, é um prefeito que só pensa em eleição. Meu compromisso não é de 4 em 4 anos. É cuidar da cidade de São Paulo. Agora é a vez de Maria Helena. Você pode perguntar ao candidato José Luiz da Atena ou ao candidato Pablo Marçal. E o tema sorteado é educação. Vou perguntar para o Datena. Datena, o ensino público 100% estatal falhou completamente no Brasil. Quem está aqui de casa não sabe, gente, mas a maior função de um prefeito é ensinar as nossas crianças, já que 1 em cada 4 reais gastos vão para a educação. Eu queria saber, Datena, qual que é a sua proposta para melhorar a educação na nossa cidade? Primeiro, eu concordo com você. Segundo lugar, escolas em tempo integral. A meta nacional é de 25%. Nós só atingimos 7% durante a gestão do Ricardo Nunes. Escola em tempo integral, que seria extensão da família, com crianças bem tratadas, bem alimentadas. Você tem que ter segurança ao redor das escolas, com patrulhas da GCM. E no interior das escolas também, um ambiente saudável. O principal é a educação infantil. Mais 2 horas de creche, a um custo de 550 milhões, para que as mães que ou procuram emprego ou que andam pela cidade num trânsito terrível, tenham tempo de pegar as suas crianças na escola. Mas o principal que não é promessa, o principal que significa obrigação do Estado, e aí você está correta. Você tem que entregar à população de São Paulo, às famílias de São Paulo, a você, mãe, que está me vendo aqui, criança sabendo ler e escrever, de preferência entre 7 e 8 anos. Do jeito que está, mesmo investindo 22 mil por criança, estando atrás do Ceará, que investe muito menos 5 mil, do Rio de Janeiro e de Goiás, nós não estamos cumprindo absolutamente nada dessa meta. A alfabetização, criança sabendo ler e escrever, criança bem alimentada, segurança, extensão de família, isso é educação de qualidade. Marina Helena tem 1 minuto para a réplica. Gente, o que a minha proposta de educação difere de todos os outros candidatos é que eu quero dar direito de escolha para você, pai. Eu quero trazer as melhores escolas particulares para administrar também as nossas escolas públicas. Eu quero testar as nossas crianças a cada trimestre para não deixar nenhuma delas para trás. E eu quero remunerar os professores, os diretores e as redes conveniadas de acordo com a aprendizagem do seu filho, porque é isso que funciona. Agora, não adianta dar bônus, gente, para professor que vai, para professor que falta. Não adianta dizer que defende educação e, no fundo, defender sindicato de professor. O que importa é que, de fato, você faça uma gestão que tenha uma meta clara, que é o seu filho aprender para ter uma boa chance no mercado de trabalho. E é super importante também você saber os valores dos seus candidatos, para ter certeza que eles vão para a escola aprender matemática, português e não ser doutrinado. 1 minuto também para a tréplica de José Luiz da Atena. Olha, cumprir meta de educação é o ponto básico de uma nação. Cumprir a meta de que essas crianças sejam bem educadas, que essas crianças sejam entregues à sociedade para competir com o mercado de trabalho. Eu peço que não interrompam falando alto durante a minha exposição, porque atrapalha o raciocínio de qualquer um, já atrapalha o sistema educacional, que atrapalhar o raciocínio das pessoas é difícil. Então, é obrigação de uma prefeitura que não está batendo metas, que está fora dessas metas e no pior ponto em que poderia estar, que é o ensino. Um país que joga fora o seu ensino, que joga na lata do lixo o seu ensino, que despreza o ensino básico, fundamental para as suas crianças, esse país joga no lixo o seu futuro.
O candidato Ricardo Nunes pediu o direito de resposta, que foi analisado e foi negado. Agora vamos à participação de Tabata Amaral, que obrigatoriamente fará a pergunta a Pablo Marçal, e o tema sorteado, o último, portanto, da nossa urna, é exatamente segurança. Candidato, São Paulo virou uma cidade muito insegura. Eu me lembro pequena de andar na rua aí até 25 de março e a gente não tinha tanto medo como hoje. Mas São Paulo está especialmente insegura para as mulheres. A gente bateu recorde de feminicídio nesse ano, recorde de estupro no ano passado e circulou um vídeo terrível, nojento, de um homem na Moca, um cara assim, bem criminoso mesmo, que agarrava as mulheres e tentava colocá-las no carro. Quais são suas propostas para combater o feminicídio e os estupros aqui em São Paulo? Primeiro, responsabilizar o presidente da República, que ele também não está ajudando e no governo dele aumentou em 40%. O governador do estado, precisamos da sua ajuda com as polícias ostensivas, tanto militar como civil, e responsabilizar o prefeito atual com um orçamento multibilionário, não conseguiu resolver, e todos esses três entes, na figura das pessoas que eu falei, não conseguiu resolver esse problema. A grande novidade que a gente vai ter para você que é mulher é que a gente descobriu que 70% dos casos onde a mulher pede proteção, né, da polícia e do judiciário, mesmo assim, 70% dos casos, essas mulheres, elas estão correndo risco e acabam sendo agredidas, ou esses agressores. Aqui no nosso debate tem 2 homens que são agressores, cada um numa modalidade. Não falei o nome, então não tem direito de resposta. E a grande verdade é que vai ter um aplicativo para você, que esses homens, todos eles que forem agressores em qualquer nível, não só de feminicídio, eles serão cadastrados nesse aplicativo, e você, que é mulher, se esse homem invadir sua esfera de segurança, o seu celular vai tocar e da entidade policial também. A grande verdade é que a gente já não aguenta mais homens fracos que não conseguem combater ideias e partem para agressão. Eu sou um símbolo de agressão de alguém que não consegue debater ideia e vai para cima. Você imagina, a culpa é minha? A culpa é da mulher que está usando saia curta? A culpa é de quem? A culpa sempre é do agressor e nós vamos combater vocês veementemente. José Luiz da Atena pediu direito de resposta, que está sendo analisado. Vamos à réplica, 1 minuto para Tabata Amaral. Eu não tenho nem palavras para quem faz piada com coisa tão séria. Então, eu vou falar para vocês que estão nos acompanhando. A gente sabe que a violência física dentro de casa começa com a violência psicológica. É por isso que a gente vai garantir Casa da Mulher Brasileira, apoio psicológico, independência financeira, para que a mulher possa se libertar. E quando ela estiver ameaçada, a Patrulha Maria da Penha, para ela não enfrentar isso sozinha. A gente também precisa olhar para uma cidade que está muito suja e muito escura. A gente faz um trajeto gigantesco, mas ignora esses pontos que são mais perigosos. E não adianta dobrar a GCM se a GCM está hoje fazendo burocracia dentro de gabinete e não está onde está acontecendo o crime. Tinha câmera, tinha luz na Moca e não chegou um guarda sequer. Aquele criminoso nem armado estava. Então é colocar a polícia nos pontos mais perigosos, que são sempre os mesmos. O candidato falou aqui sobre financiamento de campanha. Queria perguntar para ele o que ele acha do fato de que o PCC está colocando aqui em São Paulo 8 bilhões de reais em campanhas eleitorais. 1 minuto para a tréplica de Pablo Marçal. Pergunta para quem é a tchutchuca do PCC. Está do lado aí de você no debate. Você pode pedir aí. A questão que a gente está enfrentando aqui na cidade de São Paulo, essa insegurança, essa quantidade de homens canalhas que fazem ameaças para suas esposas, essa quantidade de homens que são assediadores sexuais, só um combate forte a eles, usando tecnologia para a gente mapear quem são esses homens. Assim como nos Estados Unidos, os pedófilos, todos sabem que os pedófilos estão chegando perto. Aqui na cidade de São Paulo, a gente vai ensinar o Brasil inteiro, essas pessoas serão mapeadas e nós teremos sinalização delas. Se vocês quiserem tocar nas nossas mulheres, nas nossas crianças, e se vocês quiserem continuar sendo essas pessoas canalhas, se vocês quiserem continuar sendo agressores, a sociedade vai saber e vai ter um aplicativo que todo mundo vai poder cadastrar e vai ver onde que essas pessoas estão andando para a gente guardar não só as mulheres, mas as crianças e as pessoas de bem nessa cidade. Vote 28 para isso. José Luiz da Atena pediu direito de resposta, que foi analisado e foi negado. E o candidato Ricardo Nunes também pediu direito de resposta e foi concedido. 1 minuto, candidato. Ok. Eu já estou até me cansando de tanto direito de resposta com relação ao senhor Pablo Henrique. Eu te fiz um apelido, até por conta das suas ofensas, você quer roubar até o apelido que eu coloquei em você de tchutchuca, né?
Eu fico muito triste e lamento muito o nível que esse rapaz veio trazer para os debates aqui na cidade. Estava indo bem até agora, mas ele não consegue. O que a gente precisa fazer, gente, na questão da segurança? Fazer o que eu e o Tarcísio estamos fazendo. Coloquei 2.000 guardas civis metropolitanos a mais, armei a GCM, coloquei pistola automática, fuzil, estamos fazendo o Smart Sampa, um sistema que teremos 20.000 câmeras na cidade, com reconhecimento facial. Uma pessoa, um estuprador passou, as câmeras vão detectar e vai fazer a prisão. Identificar placas com registro de roubo e furto. O sistema detecta e comunica à polícia. E é isso que precisa fazer de forma concreta. Cada candidato fará agora suas considerações finais em 40 segundos. Conforme definido em sorteio, o primeiro a falar é Guilherme Boulos. Bom, primeiro eu quero agradecer a você que está assistindo e dizer que hoje eu acho que deu para ficar claro quem aposta em baixaria e quem aposta em proposta. E que as nossas propostas são as melhores para São Paulo. Dia 6 de outubro está logo aí e a gente vai decidir o futuro da nossa cidade. Se você, como eu, não aceita que a cidade mais rica do Brasil tenha gente esperando 8 horas numa fila da saúde, tem 80.000 pessoas jogadas nas ruas, tenha tanto desrespeito e tanto descaso, vem com a gente e dia 6 de outubro, vote 50 em mim e na minha vice, Marta Suplicy. Agora é a vez de Tabata Amaral. Eu queria falar com você que está quase votando em mim, que pensa, é honesta, é a mais preparada, vai para cima, mas será que ela tem chance? Eu sei que você está com medo. A gente tem a possibilidade de que as coisas piorem ainda mais e elas já não estão boas. Mas nunca foi com medo que a gente mudou as coisas. É com coragem. Eu estou tendo coragem, mas eu peço para você também ter. Para acreditar que as coisas podem ser melhores, que a gente merece muito mais. Não deixa o medo te paralisar. Venha ter coragem, venha acreditar e no dia 6 de outubro, vote 40 para a gente se lembrar do tamanho de São Paulo e que a gente pode muito mais. Considerações finais do candidato José Luiz da Atena. Primeiro, muito obrigado a todos vocês do SBT. Temos que manter o nível do debate até o fim. Como não vou ter a palavra final, eu vou dizer a vocês que a minha principal preocupação é impedir que o crime organizado continue na Prefeitura, ou entre na Prefeitura de São Paulo, ou se espalhe pelo Brasil, sob risco de que candidatos representando o crime organizado transformem a cidade de São Paulo uma narco-cidade, o Brasil um narco-estado, como foi a Colômbia do Pablo Escobar. Muito obrigado a todos. Pablo Marçal e as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço a confiança de estar liderando aí as pesquisas, está em primeiro lugar descolado desses candidatos aqui que usam 100 milhões de reais de dinheiro público e diga não ao uso do fundão eleitoral, que é dinheiro seu, é dinheiro nosso. E eu quero te servir. Esse aqui é um anel que eu estou carregando. Esse anel você vai entregar para um de nós no dia 6 de outubro. Se você colocar esse anel no meu dedo, eu vou ser o maior servo dessa cidade e essa cidade vai ter um governo histórico focado nas crianças, nos mais pobres e nas mulheres. Esse relógio aqui eu ganhei de um garoto lá do Campo Limpo, do Jardim Rosana. Está comigo aqui, Theo, 28. Vamos agora às considerações finais de Marina Helena. O que eu proponho para você aí de casa, gente, foi o que eu vi em Brasília dar certo. Quando eu trabalhei na secretaria que cuidava das estatais, eu vi ser economizado, investido em políticas públicas no Brasil, 10 orçamentos de São Paulo. Por que isso? Porque a gente colocou fim às indicações políticas nas estatais. É tão simples assim. A gente precisa ter na nossa cidade boas propostas, mas principalmente caráter, principalmente valores. Por isso eu te peço para votar Marina Helena 30 nessas eleições. Por último, as considerações de Ricardo Nunes. Obrigado, César, pela condução, obrigado aqui ao SBT, você que nos acompanha. Cuidar de uma cidade de 12 milhões de habitantes requer muito equilíbrio, requer uma boa equipe, requer experiência. Eu, empresário, presidente de entidades empresariais, de associações, vereador por 2 mandatos, participei dos orçamentos de todos esses anos
enquanto eu fui vereador, relator várias vezes de LDO, do orçamento da cidade, vice-prefeito e prefeito. Me preparei. E é por isso que São Paulo está batendo recorde de investimento, menor nível de desemprego desde 2015 e a cidade está pujante. E é para cuidar das pessoas, para uma cidade segura, para continuar segura, sem nenhum risco, que eu peço o seu voto e a sua confiança. Eu quero agradecer aqui a cada um dos candidatos pela participação e também por manter o nível desse debate que termina agora. E em nome de todos os organizadores, SBT, SBT News, mais SBT, Terra e Rádio Nova Brasil, agradeço muito a sua audiência. Muito obrigado pela companhia, pela preferência e por mais uma vez estarmos juntos aqui na tela do SBT.